Olá, minhas saudações. Mais uma vez o nosso momento com Deus, conforme Evangelho diário, extraído de Marcos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos esqueceram de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quanto reparti 7 pães? E quando reparti 7 pães? Com 4.000 pessoas. Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Então eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Queridos amigos e amigas, vamos refletir junto este Evangelho de hoje, com bastante fé e com bastante luz do Espírito Santo, para que nós possamos junto compreender o que Jesus quer falar conosco hoje. Então, no contexto do Evangelho de hoje, nós vemos que mesmo depois dos milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos continuavam inseguros, com pouca credibilidade de Jesus. Eles continuavam assim, aquela falta de segurança quanto à sua sobrevivência, de passar fome, né? Quer dizer, uma falta de confiança em Jesus. E não lembrava dos milagres, dos milagres maravilhosos que Jesus fez, que foi transformar os 5 pães, multiplicar os 5 pães e conseguir alimentar 5.000 pessoas. Depois, no outro episódio do Evangelho de Marcos, os 7 pães, ele também saciou 4.000 pessoas. Cada evangelista com a sua metáfora para explicar o milagre maravilhoso de Jesus. Por mais que Jesus lhe mostrasse os prodígios, os milagres maravilhosos, eles não o entendiam. Não entendiam porque tinham o seu pensamento assim, um pensamento obscurecido. Estava oculto por causa da escuridão de não ter segurança em Jesus. Estava obscurecido pelas coisas materiais e a falta de confiança, e porque não o escutavam com o coração. Eles não conseguiam ver o essencial com os olhos da fé, com os olhos da credibilidade em Jesus. Assim também acontece com cada um de nós. Eu tenho os olhos, nós temos os olhos, nós não vemos. Nós temos ouvidos e não ouvimos. Jesus poderia estar falando hoje conosco isso daí. Tu tens olhos e não enxerga. Tu tens ouvidos
que não ouve. Isto quando nós perdemos a fé, quando diminui a nossa fé, a certeza que as coisas darão certo na nossa vida. Então nós ficamos também obscurecidos pelas coisas materiais, pela nossa falta de credibilidade na palavra de Deus. Jesus vem hoje falar para nós isso. Nós temos que prestar mais atenção na sua palavra, para entender melhor a sua palavra e as lições pedagógicas que vem direto do coração de Deus. Temos o coração endurecido, se transformando em pedra, porque somos limitados e não conseguimos distinguir as coisas mais além do que aparentam. Nós não conseguimos ver o essencial. Tomamos como base para o nosso entendimento apenas o que sacia as nossas necessidades espirituais, aliás, materiais. Se fossem espirituais estava bom, né? Nós tomamos como base as coisas que saciam, que matam nossos desejos materiais e emergenciais, aquilo que nós precisamos de emergência, aquilo que nós carecemos. Então nós se atemos, nós se limitamos apenas nas coisas do mundo, quando nos falta fé. Temos fome de Deus e entendemos que a nossa fome é de pão material. Preocupado com o que nós vamos comer amanhã. Preocupado com o que nós vamos sobreviver amanhã. Principalmente com esse tempo de pandemia. Um monte de desemprego assolados aí pelo país. O programa agora da emergencial, estão em luta, estão discutindo para conseguir criar mais um plano emergencial para que as pessoas não passem fome 100%. Muitas vezes nós não temos essa fé em Deus que no fim das contas dará tudo certo, porque o poder de Deus é maior do que qualquer outro problema. Então Jesus também nos adverte sobre o fermento dos fariseus. Os fariseus atuais de hoje, os remanescentes de fariseus, configurados nos políticos falsos e hipócritas. Esse fermento dos fariseus que são a falsidade, a maldade, a cobiça, a inveja, que existem no coração daqueles que dizem estar perto de Deus. É o santinho, vai às missas, vai aos cultos, mas apenas aparentemente. O fermento dos fariseus. Mas vivem, então essas pessoas que se aparentam estar tão próximo de Deus, vivem longe, porque está alheio da palavra de Deus. Está alheio dos ensinamentos de Jesus Cristo. Somos também fariseus quando agimos assim. Quando cultuamos a Deus apenas com os lábios, apenas com palavras, mas não se torna concreto. Nós não vivemos o Evangelho na prática. Então, é um vazio. Não preencheu aquela solidez que Jesus Cristo quis transmitir para nós. Sem nenhuma intenção no coração, nós ficamos. Se não tivermos a firmeza da fé na palavra de Deus. Quando estamos envolvidos somente com os nossos propósitos e não enxergamos os propósitos do coração de Deus. Quando não confiamos na sua providência e nos preocupamos mais com o ter do que com o ser, mais ter as coisas do que ser de verdade um cristão verdadeiro. E promovemos então guerra com nossos irmãos por falta de coisas que são passageiras, principalmente aqueles que detêm o poder na mão, principalmente daqueles que detêm o poder aquisitivo na mão. Cresce dentro do seu coração
o egoísmo. Ele não consegue entender que essas coisas são passageiras na nossa vida. Porém, desejamos possuir essas coisas, valorizando mais do que o próprio Deus. Isto é idolatria. Valorizar mais as coisas materiais do que Deus. Deus nos quer alimentados, eterno, esse alimento eterno em nós. E litigamos por uma comida perecível. Ficamos preocupados com a comida que passa, que mata só a fome do corpo. Portanto, abramos os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar tudo com a visão de Deus e não com a nossa mente limitada. Abramos os nossos ouvidos para que possamos ouvir, escutar o sussurro de Deus em nossos ouvidos, como o soprar do vento. O vento soprando sem cessar, mas a decisão é sua. Se você escolhe, se você aceita ouvir a Deus, enxergar Deus dentro do seu coração. Você consegue entender espiritualmente os ensinamentos de Jesus para a sua vida? Você tem medo de passar necessidade no futuro? Você acredita na providência de Deus? Qual é o pão que você precisa para alimentar a sua vida? Quem pode dá-lo a você? Há muito fermento dos fariseus dentro de você ou há sinceridade na sua oração para Deus? Deus abençoe você.